Gratidão a Deus por esses momentos em que nos reunimos em pensamentos para refletirmos sobre mais um tema interessante que a doutrina espírita nos apresenta. Falaremos hoje, como em muitas outras oportunidades já falamos, sobre a necessidade da encarnação e com ela uma nova necessidade de depuração do nosso espírito, no que tange a tantas mazelas que trazemos, principalmente o cultivo da humildade. Em nossa prepotência, muitas vezes acreditamos fielmente nos parcos recursos de humildade que revelamos em nós, diante de um estudo mais aprofundado da doutrina espírita. Mas será que a possuímos essa humildade realmente? Vamos pensar na bênção do esquecimento. O Evangelho nos diz que essa bênção é um recurso que vamos trazer para que nossa reencarnação possa ser melhor sucedida. Realmente, se encarnamos para diluir as nossas culpas, então ficaríamos paralisados por elas, se não recomeçássemos mais uma etapa da nossa vida de reajustes sem esse esquecimento. Então, a bênção do esquecimento nos é dada para que nossas culpas não interfiram em nosso comportamento nessa nova etapa reencarnatória. Concluindo então, renascemos aqui aparentemente sem culpas e vamos trilhar mais uma existência que todos desejamos que ela seja dourada. E então, em dado momento, chegam a nós as frustrações, as dores, e por falta dessa lembrança que a bênção do esquecimento nos proporciona, nós nos sentimos injustiçados. Ora, aí sim existe uma necessidade de aprendizado, de estudo, o porquê desse sofrimento. E aí vamos recorrer a possíveis respostas sobre essas injustiças, entre aspas, que caem sobre nós. Como cultivarmos a humildade se somos tão bons, não fazemos mal a ninguém e tudo nos acontece? Apenas um conhecimento profundo da necessidade de reencarnação nos trará essas respostas. Mas mesmo assim, a humildade é um dos últimos traços a desaparecerem do nosso espírito ainda tão orgulhoso. Mas não deveria ser assim. Mesmo com o esquecimento de nossas ações equivocadas, nós trazemos em nós aquele alerta, aquela certeza de que não somos flor que se cheire. Isso porque somos a soma, o resultado de todas as nossas existências pretéritas, em que já erramos muito. Esses erros estão como que impregnados em nosso espírito, em nosso inconsciente, muitas vezes até em nosso subconsciente. E para ilustrar essa necessidade da conquista da humildade que todos nós temos, vamos à importante experiência de Aguinaldo Limeira, relatada no capítulo 9 do livro Pontos e Contos, pelo Espírito Irmão X e Psicografia de Chico Xavier. Vamos ao capítulo Surpresa em Sessão. Vamos lá. Aquela mania de Aguinaldo Limeira raiava pela imprudência incompreensível. Estimava o serviço de doutrinação aos desencarnados. Era de uma pontualidade notável às reuniões. Contribuía de boa vontade nos serviços de assistência, mas no trato com o invisível não era bastante cauteloso nas conversações. Cultivava especialmente as sessões práticas, dedicadas às entidades sofredoras e ignorantes, mas preferia realizá-las com um grande público,
junto do qual se esmerava em demonstrar o verbo enérgico e veemente. Não se sentia satisfeito por mostrar o caminho ao desviado, dar pão espiritual ao faminto de luz, remédio à alma enferma. Aguinaldo multiplicava perguntas e exigências. Consolava sem dúvida e, na qualidade de trabalhador sincero, espalhava muitos bens. Entretanto, dava-se a longas conversas para estabelecer a procedência dos comunicantes. Por vezes, as entidades em luta, por motivo de padecimentos incríveis, não podiam prestar esclarecimentos minuciosos, mas o doutrinador reclamava e rogava, e também insistia. Quanto mais conhecido o espírito visitante, mais se desmanchava a limeira nas indagações ociosas. Quando arrancava certas declarações tristes, parecia alegrar-se com o caçador viciado quando apanha a presa. E a pretexto de identificar as almas sofredoras, tendia, sem perceber, para a falta de caridade. De quando em quando, o respeitável orientador espiritual do grupo utilizava o médium Silvares e esclarecia de maneira direta. Aguinaldo, meu amigo, tem cautela no campo da identificação dos invisíveis. Se o necessitado bate à porta, atendamos sem muitas interrogações. Que adianta minudenciar a situação de pobres irmãos nossos, ignorantes e sofredores? Em muitas ocasiões, qual acontece aos doentes graves da terra, também os desencarnados em desequilíbrio não trazem a memória muito clara, perturbados nas inquietações que lhes povoam a mente. Dá-lhes o pão do Cristo e deixa-os passar. Obrigá-los a pormenores informativos quanto à paisagem que lhes é própria é intensificar-lhes a dolorosa humilhação. Seria crueldade pedir aos agonizantes certos de esclarecimentos de que devem estar seguros aqueles que os assistem. Além do mais, os que ensinam e doutrinam estão sempre criando imagens mentais diferentes naqueles que ouvem e aprendem. E torna-se indispensável não esquecer que tens numeroso público visível e invisível. A indagação descabida, por vezes, se ajusta à pretensão científica na pesquisa intelectual. Mas aqui, meu amigo, estamos num serviço de iluminação do espírito para a melhoria do sentimento. Não te transforme de missionário do bem num advogado de acusação. Pede ao Mestre Divino que esclareça o entendimento. Limeira ouvia, mas não ponderava. Na sessão imediata, referia-se ao trabalho indagador dos estudiosos eminentes do espiritismo científico. E quando algum pobre necessitado se fazia sentir, iniciava o interrogatório crucial. Mantinha-se inalterada a situação do agrupamento, quando certa noite, diante de enorme assistência, em meio dos trabalhos, surgiu uma entidade que tomou o médium Silvares a desfazer-se em convulsivo pranto. Diga, meu irmão, falou Aguinaldo inquieto, diga o que sofre e o que deseja. Que sofro? Que desejo? Gemeu o infeliz amarguradamente. Não posso. Sou um miserável convertido num monstro. Como assim, meu amigo? Tornou Limeira, espicaçado pela curiosidade. Ai, suspirou a entidade lacrimosa, como doem os resultados da hipocrisia. Na terra, enganei as criaturas, mistifiquei os semelhantes, mas agora sinto-me diante da própria consciência.
Não posso iludir a mim mesmo. Com que então foi você um hipócrita no mundo? Perguntou Limeira com atitude superior. Certamente enganou os homens, mascarando propósitos e intenções, e muito tarde reconhece que praticou um crime. É verdade, clamou o infeliz soluçando. Tão comovedoras eram as lágrimas do comunicante infortunado que toda a assistência chorava sob forte emoção. Limeira, contudo, desejando imprimir o máximo efeito ao quadro, mostrava atitude inquiridora e convincente. Continue, meu irmão, prosseguiu com autoridade. E em vez de confortá-lo, em nome de Jesus, levando-lhe a esperança caída, o doutrinador insistia. Esclareça convenientemente o seu caso, meu irmão. De onde veio? Poderá identificar-se? O desventurado esforçava-se em vão para responder. O pranto embargava-lhe a voz. Parecendo insensível, Limeira sentenciou. Veja, meu amigo, a que estado angustioso foi conduzido pelo hábito de mentir. O crime da hipocrisia determinou suas lágrimas presentes. A morte, que descerra os véus da ilusão, revelou sua verdadeira consciência. Conhece o irmão agora os sofrimentos que aguardam os mentirosos, os homens fingidos e todos aqueles que aparentam a verdade e fogem dela, as ocultas, acolhendo-se ao crime. Fale, meu amigo, em que zona da vida tentou enganar as leis divinas? Como se chama? Que fez na terra? Como iludiu o próximo? Possuía você alguma crença religiosa? Nesse momento, a entidade conseguiu interromper os soluços e falou: Aguinaldo, não me tortures mais com tantas interrogações. Escutando a voz, tonalizada em novo característico, o doutrinador estremeceu. Fez-se lívido e perguntou espantado: Quem é você, meu irmão? O infeliz comunicante, num gesto supremo, respondeu em tom lastimoso: Eu sou teu pai. Viu-se então que Limeira deixou pender a fronte e começou também a chorar. Esse episódio que o irmão X nos relata mostra o quanto estamos distantes de conquistar a verdadeira humildade. E sem ela, não há conhecimento que substitua o conhece-te a ti mesmo. A esse respeito, Hermínio Miranda, em seu livro Diálogo com as Sombras, ele vai discorrer sobre alguns traços que o doutrinador, em uma sessão mediúnica, deve apresentar. Vamos lá, é uma pequena descrição do que ele fala. Num grupo mediúnico, chama-se doutrinador a pessoa que se incumbe de dialogar com os companheiros desencarnados necessitados de ajuda e esclarecimento. Qualquer bom dicionário leigo dirá que doutrinar é instruir em uma doutrina ou simplesmente ensinar. E aqui já começamos a esbarrar nas dificuldades que a palavra doutrinador nos oferece no contexto da prática mediúnica. E mais para baixo ele vai dizer: o doutrinador não é o sumo sacerdote de um culto ou de uma seita, que se coloque na posição de mestre, a ditar normas de ação e a pregar presunçosamente um estágio ideal de moral que nem ele próprio conseguiu alcançar. E mais embaixo ainda ele vai dizer: o status moral do doutrinador é importante,
Mas qual de nós, encarnados em lutas homéricas contra imperfeições milenares, qual de nós pode arrogar-se uma atitude de superioridade moral sobre os companheiros mais desarvorados das sombras? E eu diria ainda, não apenas os companheiros das sombras, mas também os visíveis daqui. São os nossos companheiros. Todos estamos aqui usufruindo novamente da bênção de uma nova encarnação. Inclusive, com a bênção do esquecimento também. Aproveitemos, portanto, esse momento ímpar. Inclusive, não desperdiçando o nosso tempo, que é contado, em favor de nós mesmos. Que esses exemplos se fixem em nossa memória, como forma de um trajeto seguro para mais uma estadia nossa aqui na Terra, desse sublime acréscimo de misericórdia que o Pai nos proporciona através dessa nossa encarnação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.